Nós acabamos de cantar que Ele cria caminhos aonde não há caminhos. Ele é Deus de milagres, Deus de promessas. Quantos creem nisso de verdade? Se Deus encontrar fé neste lugar, milagres vão acontecer entre nós. Eu creio. Ele curava e continua curando. Eu creio. Jesus venceu a morte. Ele continua tocando pessoas hoje, nestes dias. Eu creio. Hoje Ele vai nos visitar com poder e glória. Eu creio. Pessoas serão salvas, libertas neste lugar, porque Jesus, Ele está vivo. Ele foi coroado pelo Pai, está à destra, sentado. Toda a autoridade está debaixo do comando de Jesus. Se Ele der uma palavra, uma porta de emprego se abre. Se Ele der uma palavra, pessoas são levantadas da depressão. Se Ele der uma palavra, vícios acabam. Se Ele der uma palavra, curas acontecem. Eu sei que existem pessoas, esse lugar está cheio. Vai faltar lugar em breve. Hoje de manhã já não tinha lugar aqui, tivemos que subir para o coro. Os pastores. Porque Deus deu uma visão e ela vai acontecer. Multidões descerão as águas do batismo em breve. Os seus amigos se converterão. Deus vai fazer coisas novas entre nós. No mês de maio vamos abrir já o 4º culto. Louvado seja Deus por isso. Às 5 horas da tarde, ore por isso. Deus está fazendo algo novo entre nós. A Bíblia diz que Jesus, quando voltou para a sua cidade, ali Ele não pôde realizar muitos milagres, porque não encontrou fé naquele lugar. Quantos gostariam de ver Deus fazendo milagres? Que esta casa seja um lugar de fé. Que a sua casa seja um lugar de fé. São tantos os pedidos que chegaram aqui para mim. Hoje de manhã nós oramos por um jovem com câncer. Recebi a notícia aqui, o Marcílio me informou, de uma irmã da igreja, Cláudia Torres, que faleceu. E nós vamos orar pela família dela. São vários pedidos por saúde. Eu estou aqui com o Luquinhas também, filho do Daniel e da Sheila. Ele está com um problema no fêmur. E amanhã tem um diagnóstico importante. Mas eu creio, Jesus pode tocar o enfermo do Lucas. Jesus pode curá-lo. O nome dele é nome de médico na Bíblia. Hoje o médico dos médicos vai se apresentar para você, Lucas. Ano passado eu fui visitar o hospital militar. E quando eu cheguei para pregar no hospital, uma senhora veio me abraçar. Ela disse: você lembra de mim? Eu falei: essa pergunta a gente não faz para pastor, é uma maldade. Eu falei: me ajuda. Ela falou: eu sou aquela irmã da live de oração. Eu estava com um problema no fêmur. Não encontrava cura. Mas na hora da oração, eu comecei a sentir um calor nas minhas pernas. Jesus me curou, pastor. Eu fui pregar para os doentes e Deus tinha já preparado a mensagem. Aquela irmã chegou na frente, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, Deus pode fazer de novo na vida do Lucas. Você crê nisso? Deus pode fazer de novo na sua vida. O meu Deus opera milagres. Eu creio assim. Vamos orar? Levante suas mãos, comece a clamar. Deus, encontra fé neste lugar. Encontra fé no meu coração. Encontra fé entre nós. Pai, olha para esta casa hoje. Manifesta o teu poder. Faz o que não podemos fazer. Comece a clamar, comece a clamar. Comece a clamar por pessoas que você conhece, que precisam de um toque agora. Pessoas que estão perdidas, que estão doentes, que precisam sim de uma provisão milagrosa. Clame agora, peça. Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti agora. Fazemos assim porque cremos que o Senhor nos ouve
e cremos que o Senhor pode responder às nossas orações. Pai, pedimos perdão, porque muitas vezes não temos fé, não cremos que o Senhor pode realizar os teus sinais entre nós, e por isso perdemos as bênçãos do Senhor. Que esta casa não seja como Nazaré, onde as pessoas não acreditavam. Que Jesus possa realizar muitos milagres entre nós. E eu quero clamar, Pai, encontra fé no meu coração, no coração dos meus irmãos. Jesus, encontra fé nesse irmão que está me assistindo agora pela televisão ou pela rádio, está ouvindo esta oração, Pai. Encontra fé, e que neste lugar curas aconteçam agora em nome de Jesus. São tantas pessoas trazendo sim os seus motivos de oração. Eu quero clamar agora em especial pela vida do Lucas. Que o Senhor o visite com poder e graça agora. Que o Senhor estenda suas mãos sobre o seu filho. Que o Senhor toque as suas pernas agora. Que o Senhor toque o seu fêmur. E que o Senhor o cure para o louvor da tua glória. Ai, a tua palavra nos ensina que tudo que pedíssemos em seu nome, se fosse para glorificar ao Pai no Filho, o Senhor faria. Queremos clamar que o Pai seja glorificado no Filho, que o Pai seja glorificado na vida do Lucas. O Senhor o cure e o restaure em nome de Jesus. Quero clamar, Pai, pela família da Cláudia, que perdeu, essa família que perdeu alguém querido. Que o Senhor nos console, que o Senhor derrame graça, que o Senhor console os meus irmãos que estão enlutados hoje aqui. Pai, derrama a provisão financeira. Ouvimos as histórias do Israel. O Senhor multiplica recursos de maneira que não imaginamos. Uma mala extraviada pode representar a provisão de Deus para nós. Por isso agradecemos pelas coisas que não saem como gostaríamos, porque cremos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Cremos que o Senhor está trabalhando, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não compreendemos, o Senhor continua trabalhando. Hoje manifesta a tua glória entre nós. Revela o teu poder aqui. Nos visita com graça e favor, Pai. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus? Amém? Dá um abraço quem está do seu lado. Diga: você é uma bênção. Que bom que você está aqui. Que Deus fale contigo hoje de uma maneira muito especial. Bom, hoje eu quero continuar a mensagem que comecei pela manhã. Eu não sei quantos estavam aqui de manhã só para eu ver. Olha, tinham alguns, né? E o tema da mensagem é que Deus se levante. Se você trouxe a Bíblia, abra no Salmo 68. Nós vamos ler do versículo 1 a 4. Se você não trouxe Bíblia, acompanha ali no telão conosco. O texto também estará lá. Antes de ler a palavra, levante as mãos assim, sinal de rendição total a Jesus. Repete sim comigo essa declaração de fé. Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. O texto diz assim: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários. Que tu os dissipes, como o vento leva embora a fumaça, como a cera derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor, exultem diante dele, aleluia.
Que Deus se levante. O que representa essa declaração? Deus está sentado? Deus está deitado? Ele precisa ser acordado, despertado por nós? Enquanto eu lia este salmo, uma curiosidade tomou conta do meu coração. Eu li estas palavras e comecei a meditar. Pedi, Deus, me faz entender o que isso significa, o que representa o Senhor se levantar. E enquanto eu estudava sobre esse tema, eu descobri que este versículo, que Deus se levante, foi uma espécie de slogan, de grito de guerra, de um avivamento que aconteceu nos anos de 1904, 1905, o avivamento do país de Gales, avivamento liderado por Evan Roberts. E esse avivamento foi impressionante. Em poucos meses, mais de 100 mil pessoas entregaram as vidas para Jesus. Foi um movimento de salvação maravilhoso. E esse movimento de salvação trouxe impactos na sociedade. Os bares ficaram vazios. As pessoas chegavam nos bares, compravam a bebida, faziam um pedido. E quando iam levar o copo à boca, um constrangimento do alto tomava os seus corações. Elas iam embora, sem beber. Esse movimento de salvação tocou o coração de homens brutos, que trabalhavam nas minas de carvão. Esses homens começaram a se converter e mudar o seu procedimento. Eles usavam normalmente palavras chulas, palavrões, de pouco decoro para se relacionar com os cavalos. E quando eles mudaram de vida, até as palavras que saíam da boca mudaram. E agora os cavalos não obedeciam, porque não estavam acostumados com aquele procedimento. O avivamento foi tão impressionante que os processos na justiça se tornaram pouco frequentes. Não tinha trabalho para os juízes. Foi um mover impressionante de salvação. Haviam cultos de manhã, cultos de noite. O povo orava antes de ir para o trabalho. E enquanto estudava sobre esse movimento de Deus, me chamou a atenção que um jornal da época escreveu: o país de Gales está sendo varrido por um poder que não é deste mundo. As igrejas estão lotadas e as pessoas falam mais sobre Jesus do que qualquer outra coisa. Nessas reuniões de oração, sabe como eles oravam? Que Deus se levante. Que Deus se levante. Que Deus manifeste a sua glória entre nós. Que Deus se levante. Que Deus se levante. Que Deus manifeste a sua glória entre nós. Que Deus se levante. Que Deus se levante. Que Deus manifeste a glória dele hoje aqui neste lugar. Hoje eu queria te convidar a clamar como esses irmãos antigos faziam, a pedir como salmista, que Deus se levante entre nós. Você pode repetir comigo? Que Deus se levante. Que Deus se levante. Que Deus manifeste a sua glória entre nós. Mais uma vez, que Deus se levante. Que Deus se levante. Que Deus manifeste a sua glória entre nós. Faça dessa sua oração o seu clamor. Que Deus se levante. Que Deus se levante. Que Deus manifeste a sua glória entre nós. Todos juntos agora. Que Deus se levante. Que Deus se levante. Que Deus manifeste a sua glória entre nós. Que Deus se levante. Que Deus se levante. Que Deus manifeste a sua glória entre nós. Eu creio, Ele vai se levantar nestes dias de novo. Há 2 semanas eu compartilhei com a igreja uma visão que eu creio Deus me deu enquanto estava orando nas férias. Enquanto orava, eu vi, eram multidões de pessoas descendo as águas do batismo. E enquanto eu orava, o Senhor falou comigo: pregue a mensagem do batismo.
a mensagem do novo nascimento. Esta é uma ordenança de Jesus, é uma mensagem poderosa. Jesus pode nos dar nova vida nesta vida. E sabe, eu creio, se clamarmos, se fizermos esta oração pedindo para que Deus se levante, Ele vai se mostrar nestes dias com poder. Eu vou sim ter o privilégio de entrar nas águas com você, trazendo os seus familiares, trazendo os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos, porque Deus se levantou nestes dias para salvar. Que Deus se levante, que Deus se levante. Se esse clamor for sincero, nós vamos saquear o inferno, e as portas dele não prevalecerão contra nós. Quantos creem assim? Eu quero agradecer à igreja, porque nesse culto que eu falei dessa visão, eu disse que eu ia treinar 2.000 pessoas para aprenderem a apresentar Jesus para as pessoas. E durante a campanha de 40 dias, chamada Simplesmente Jesus, nós vamos abrir vários grupos, e esses irmãos vão apresentar Jesus para as pessoas. E então, nós colocamos um link, um QR Code, para que as pessoas fizessem inscrição. E eu quero agradecer à igreja, porque mais de 2.000 pessoas já se inscreveram para esse movimento. Você pode aplaudir essa igreja linda? Bom, se 2.000 já se inscreveram, eu nem fiz propaganda na internet, nada. Agora o treinamento é para 5.000, quantos concordam, amém? Nós vamos chacoalhar esta cidade com o poder de Deus. Que Deus se levante entre nós. Esse é o meu clamor. Mas o que isso significa? O que representa pedir para Deus se levantar? O que representa essa oração, esse clamor? Hoje de manhã eu expliquei que orar assim para que Deus se levante, primeiro representa dizer: Deus, mostra a sua grandeza para nós. Eu falei de vários personagens bíblicos que oraram desta maneira: Moisés, Isaías, Abacuque. Mostra a sua grandeza. A Bíblia chama de Deus altíssimo. Ele é o mais alto, o mais poderoso. E eu gosto da expressão no Salmo 113, quando diz que Ele é tão alto que Ele se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Esse é o nosso Deus, aleluia. Pedir para Deus se levantar representa dizer assim: Deus, fica de pé diante de mim, mostra quão alto, quão grande o Senhor é. Quando os meus filhos eram pequenos, eu falava com eles assim, abaixado, olhando nos olhos. Mas quando eu ficava de pé, eles só conseguiam abraçar as minhas pernas. Dizer Deus se levanta é o mesmo que dizer: Senhor, eu quero abraçar as tuas pernas, os teus pés. Eu quero ver os teus grandes feitos. Quantos querem orar assim em nome de Jesus? Também aprendemos hoje de manhã que orar para que Deus se levante significa fazer dele a nossa referência. Eu expliquei que essa era a oração que Moisés fazia quando a arca era levantada e ela ia à frente do povo. Orar para que Deus se levante significa fazer de Deus a nossa referência. E sabe, carecemos tanto nos nossos dias de referenciais. Quando não temos referências, ficamos perdidos. Não sabemos quem somos nem para onde estamos indo. É por isso, expliquei aqui. Se eu digo que o meu filho é pequeno ou alto, eu tenho que ter a referência das crianças da sua idade. Porém, quando eu colocar o meu filho perto de mim, eu posso dizer, ele é pequeno, porque a referência agora sou eu. Nós só somos capazes de entender que somos pecadores porque Deus manifestou a sua santidade para nós. Quando estabelecemos Deus como a nossa referência, entendemos a nossa condição de pecado. Jesus é a resposta de Deus para as nossas crises. Ele tomou forma de gente, para que entendêssemos o propósito de Deus para todos os homens. Quantos querem fazer de Deus referência? Isso significa dizer que Ele se levante. Expliquei que também essa oração representava dizer: Senhor, seja o meu guia, vá à minha frente, mostre caminhos. Representava dizer: Deus habita entre nós. Esse é um salmo feito por Davi. E ele provavelmente faz esse salmo, alguns comentaristas vão dizer,
quando trazia a arca da aliança para Jerusalém. É por isso que ele começa a canção da mesma maneira que Moisés fazia. Ele cita Moisés, que o Senhor se levante. Pediu para Deus se levantar e dizer: tem lugar para o Senhor na minha vida. O Senhor é bem-vindo aqui, mora aqui, habita aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem fazer essa oração? Que o Senhor se levante. Agora eu vou continuar. Essa foi a pregação da manhã, bem resumida. Quinta lição. Declarar que o Senhor se levanta quer dizer o mesmo que falar: seja o meu protetor. Quantos querem orar assim? Repita comigo: seja o meu protetor. Me protege. O Salmo 68 começa dizendo assim: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam deles os seus adversários. Ele está dizendo: Senhor, não mostra apenas para mim a sua grandeza, mostra quão alto o Senhor é, quão grande o Senhor é para os meus inimigos. E aí ele vai usar imagens para a gente entender, poéticas. Assim como o vento leva embora a fumaça, assim como a cera se derrete diante do fogo. Quando o Senhor se levantar, Deus terrível, alto e poderoso, os meus inimigos vão sair correndo. É isso que ele está dizendo. Enquanto eu estava pensando nesse Deus altíssimo, ficando de pé diante dos meus inimigos, eu lembrei de um filme nada a ver. Sabe aqueles filmes Sessão da Tarde? Eu assisti quando era criança e esses dias fiz as crianças assistirem. Não sei se eles gostaram. É um filme que se chama assim: Querida, Encolhi as Crianças. Quem assistiu esse filme? É uma história de um cientista maluco que faz uma máquina que encolhe as coisas. E aí um dia ele sai de casa, as crianças vão brincar com a máquina e encolhe. Eu lembrei desse filme porque tem uma cena que ele, sem querer, quase esmaga os filhos com a sola do seu sapato. E eu fiquei pensando, dizer que o Senhor se levante aqui nesse texto, seria mais ou menos como dizer assim: Deus, mostra a sola do seu sapato para os meus inimigos. É isso que ele está dizendo. Senhor, revela a tua grandeza, me protege, me protege. Essa oração que Moisés fazia nos tempos de peregrinação. Normalmente quando a arca ia na frente, é porque a nuvem tinha mexido. Então Deus mandava eles armarem o acampamento e a peregrinação começava. E aí o que ele está orando aqui? Por que ele está orando assim? É cruel? Não, ele está dizendo assim: Deus nos protege na jornada. E olha que bonito, Números 10:35. Ele orava assim: que Deus se levante. Quando a arca era levantada, eles começavam a andar, ele orava assim: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários. Quando a arca era baixada, acabava o trajeto, a caminhada, então ele orava assim: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Essa oração, que o Senhor se levante, é uma oração de um peregrino, pedindo: Deus, me protege na jornada. São vários os salmos na Bíblia de peregrinação. Eu não sei se você sabia, existe uma seção no livro de Salmos que vai do Salmo 120 até o 134, que são louvores, cânticos. Eles usavam uma espécie de inário de bolso e eles iam cantando nas peregrinações. E muitos destes salmos são dizendo: Deus se levanta, Deus nos protege no caminho. Quer ver um salmo? Acho que a maioria conhece aqui, o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, aonde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormita o guarda de Israel, pois é certo. Ele não dorme, aquele que me guarda. Ele guardará, te guardará. Será a tua sombra, a tua destra, a tua direita. Não permitirá que o sol te moleste de dia, nem de noite a lua. Ele guardará a tua alma, te guardará de todo mal, guardará a tua saída e a tua entrada para todo sempre. Amém. Deus se levanta e nos protege no caminho.
Eu gosto também do Salmo 127, outro salmo de peregrinação. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos. Quem que é filho aqui? Aleluia. O fruto do ventre, o seu galardão, como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aleluia. Deus se levanta, Deus se levanta, nos protege, nos guarda, nos cuida, traz provisão milagrosa, abençoa com filhos a tua casa. Deus se levante neste lugar, se levanta neste lugar, protege os meus pés de vacilarem, protege os pés dos meus irmãos de caírem. Pai, se levanta, vai à frente deles, os livra de amizades ruins, de negócios ruins, de sociedades que são indevidas, de relacionamentos que não fazem bem. Deus se levanta hoje neste lugar, nos livra do mal, nos protege do mal, guarda os nossos filhos, guarda os relacionamentos deles, guarda a sexualidade deles, guarda os meus olhos, Deus, a minha boca, o que sai dela para não pecar contra ti. Senhor, se levanta hoje aqui, nos guarda, em nome de Jesus. Quantos querem fazer esta oração? Que o Senhor se levante na tua casa, que o Senhor se levante amanhã quando você sair para trabalhar, que o Senhor se levante quando você viajar, que o Senhor se levante quando você estiver sozinho no quarto, que o Senhor se levante, que o Senhor se levante, que o Senhor se levante, enquanto você estiver conversando com a sua esposa ou tratando os seus filhos, que o Senhor te levante, que Ele te proteja, que Ele me proteja, que Ele nos guarde, em nome de Jesus. Eu creio, Deus tem se levantado dessa forma aqui em nosso meio. Hoje, quando eu saí do culto, eu recebi uma cartinha muito, muito bonita, muito especial. Uma cartinha de um irmão que mexeu com o meu coração. E ele estava contando que ele chegou no culto aqui, era culto dos jovens, da UAN, 2020, 21. E ele contou a condição como ele chegou ali. Ele dizendo: pastor, eu tinha entrado numa crise financeira muito grande. O negócio que eu tinha não ia bem. Isso afetou o meu casamento. Eu estava tão desesperado que eu cheguei a planejar a minha morte. Eu ia me jogar na frente de um ônibus, ali, um biarticulado. E eu fui preparado, mas na hora que eu ia fazer isso, eu ouvi uma voz que dizia para mim assim: você vai abrir mão da sua vida por causa de dinheiro? E aquilo me constrangeu. A minha filha estava vindo nos cultos, e eu resolvi ir com ela. Fui eu e a minha esposa naquele dia. E na hora que a pregação começou, as palavras começaram a tocar meu coração. Parecia que estavam descrevendo a minha vida naquele culto. Quando a mensagem estava terminando, a minha esposa virou para mim e disse: o que falta mais agora? Parece que escreveram a nossa vida. E eu disse assim: só falta os anjos tocarem trombetas. E na hora que eu disse isso, um pessoal apareceu lá na orquestra e começou a tocar as trombetas bem forte. Eu caí de joelhos. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa. A última vez que me interromperam, tinha pegado fogo na cozinha. Falei: pegou fogo aonde? Mas Deus, eu estou falando sobre proteção hoje aqui. O Senhor é quem nos guarda, amém? Quando tocou a trombeta, o irmão caiu chorando. Ele tinha acabado de falar. Começou a frequentar a igreja, servir nos ministérios, participar de células. Hoje ele é líder de célula. Hoje ele trabalha no Ministério dos Neurodivergentes. E ele
me contando: pastor, eu entreguei minha vida para o Senhor, fui discipulado, mas os problemas continuaram. A crise financeira ainda estava lá. E um dia eu já desesperado, sem saber o que fazer, nós tínhamos um imóvel que estava à venda há muito tempo, e não vendia, e então eu comecei a clamar: Deus me socorre, Deus me socorre, Deus me socorre. Me ajoelhei e comecei a chorar, e então veio uma convicção no meu coração de que o imóvel seria vendido naquele dia. Eu chamei minha esposa, meus filhos e falei: eu acho que Deus falou comigo, nós vamos vender o imóvel. Ele falou: naquele mesmo dia eu recebi uma ligação de um corretor, de uma família que estava vindo da outra cidade. Eles visitaram a nossa casa e nós vendemos aquela casa que nós tínhamos. Pagamos as dívidas, recomeçamos. Deus restaurou a minha história. Sabe, Deus livrou aquele homem da morte. Deus se levantou na casa dele. Deus derramou graça, proteção, cuidado. Hoje, eu queria que você orasse comigo, que Deus se levante. Que Deus se levante. O anjo do Senhor vai acampar perto de você e vai te livrar do mal. Amém. Mas dizer que o Senhor, fazer essa oração, que Deus se levante, também significa dizer: Deus seja exaltado, seja levantado entre nós. Era por isso que eles faziam esta oração quando a arca era levantada. Quando a arca era levantada sobre a cabeça deles, Moisés dizia: seja exaltado, que o Senhor se levante, que o Senhor seja erguido, elevado acima das nossas cabeças. Eu acho tão bonito esta imagem, porque quem vai dizer isso é Moisés e depois Davi. E eu creio que os dois, eles simbolizam as mais altas autoridades da história de Israel. Moisés, o legislador, o libertador. Davi, o maior rei. E os dois estão dizendo: que o Senhor seja levantado, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado. Sabe, orar dessa maneira, que o Senhor se levante, significa exaltar, bendizer o nome do Senhor, se humilhar diante da sua grandeza. Quantos aqui no momento de oração ou num culto especial perceberam essa visita de Deus? Deus já se levantou para você? Já aconteceu? Quando Ele se levantou, eu não consegui fazer outra coisa senão adorá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo. Aconteceu isso contigo? Hoje Deus vai se levantar aqui e nós vamos dizer: seja exaltado, seja erguido em nosso meio. Tu és bendito, tu és maravilhoso. Eu nunca vou esquecer de um culto que eu estava pregando em São Paulo e Deus se levantou naquela congregação. Eu estava falando sobre a grandeza de Deus. E eu comecei a citar vários textos da Bíblia que falavam sobre essa grandeza de Deus. Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração para outro dia, uma noite contra outra noite. Não há palavras, tampouco se lhes ouve a voz, mas em toda a terra é conhecida a glória de Deus. E eu fui citando os textos que falavam na Bíblia da grandeza de Deus. E de repente, no meio da comunidade, a impressão que eu tinha é que Deus tinha se levantado. E então um temor tomou conta do coração, do meu coração. E eu vi as pessoas assim, alguns se levantando e começando a adorar, alguns vindo chorando na frente. E foi algo tão tremendo. Eu não fiz apelo, mas as pessoas vinham lá e começaram a chorar e adorar e bendizer. E era uma presença palpável, linda, maravilhosa. Deus se levantou. Eu tinha que viajar, ir embora. O pastor falou: vamos embora. Deixou o culto rolando e me levou.
Pediu para outro pastor encerrar o culto. Nós fomos para o restaurante. O outro pastor chegou 1h30 depois. Já estávamos no final do jantar. Ele disse: eu fui embora aqui para me despedir de vocês, mas o culto ainda está rolando. Eles ainda louvavam e exaltavam, porque Deus tinha se levantado. Deus vai se levantar na sua casa. Deus vai se levantar neste lugar. E quando isso acontecer, nós vamos dobrar os nossos joelhos, abaixar as nossas cabeças e dizer: Ele é o Deus Altíssimo. Seja engrandecido, seja exaltado, não há outro. Que Deus se levante. Que Deus seja levantado, erguido por nós, exaltado. Na hora que levantamos, na hora que vamos dormir, quando saímos para trabalhar, que Deus se levante, seja erguido, exaltado entre nós. Quantos desejam fazer esta oração? Diga: que Deus se levante, que Deus se levante, que Deus manifeste a sua glória entre nós. Última lição, e vou terminar com ela. Dizer Deus se levante também representa um grito de vitória. Como assim? Este salmo também é um salmo messiânico. De alguma forma, este salmo aponta para Jesus. Em especial, o versículo 18 desse salmo é citado em Efésios 4:8, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a vitória de Jesus. E olha o que ele diz: por isso, diz o texto, está falando lá em Salmos, Efésios está falando de Salmos, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que isso significa? Agora, o texto bíblico vai remontar para nós o cenário que tinha a ver com o triunfo de um rei vitorioso após uma batalha nos tempos antigos. Após vencer a guerra, era comum os reis fazerem uma espécie de desfile de vitória. Nesse desfile, os opressores, os dominadores, agora eram apresentados acorrentados e cativos. É por isso que o texto vai dizer que ele levou cativo o cativeiro. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está fazendo é usando essa imagem para falar do triunfo de Jesus. Ele prendeu o que antes nos prendia, é isso que ele está dizendo. Ele levou cativo o cativeiro. E é muito interessante, a Bíblia vai dizer que quando ele subiu aos céus, ele passou a dominar o pecado e a morte. Aquilo que nos mantinha presos, agora está debaixo do domínio de Jesus. E a Bíblia vai dizer quando isso aconteceu. No versículo 9 de Efésios 4 diz assim: ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O que ele está dizendo aqui? O que Jesus foi fazer nessas regiões inferiores? Que lugar é esse? Ele está falando agora do sepulcro. Jesus enfrentou a morte, mas ele também está falando da ressurreição de Cristo. Ele foi levantado dentre os mortos. Ele foi assunto aos céus. Ele foi, sim, estabelecido pelo Pai. Aleluia! Por isso, quando olhamos para esse texto, nessa perspectiva de um salmo messiânico, a declaração que Deus se levante é o mesmo que dizer que o Messias triunfe, que o Messias seja levantado dentre os mortos. Pastor, Davi viveu 1000 anos antes de Jesus. Como assim esse salmo aponta para ele? Por que ele está falando do Messias dessa forma? Quem diz isso não sou eu, é Pedro. Quando ele está pregando no Pentecostes, ele vai dizer que Davi era profeta e profetizou a ressurreição de Jesus. Olha o que está lá em Atos 2, versículo 25. Davi disse sobre ele, sobre Cristo:
porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Irmãos, permitam-me dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Aleluia. Dizer que Deus se levante, que Deus se levante, é o nosso grito de vitória. Ele venceu a morte, destruiu o seu agrilhão, ele levantou dentre os mortos e pôs o cativeiro debaixo dos seus pés. Que Deus se levante, que Deus se levante. Jesus levantou, aleluia. Eu nunca me esqueço quando visitei lá em Jerusalém o Jardim do Sepulcro. Eu lembro de duas imagens. Primeiro, já pode chegando aqui o louvor, porque eu já termino. A primeira imagem que me chamou, me saltou aos olhos, nós estávamos naquele jardim, eu e a Sil, recém-casados. Eu lembro que eu olhei e eu vi uma visão terrível, macabra. A visão da montanha em forma de caveira. Em latim ela é chamada de Calvário. Em aramaico de Gólgota. Em grego, crânios topos. Esse era um lugar, durante o Império Romano, destinado para julgarem criminosos, sentenciá-los à morte, através de uma tortura, de um método terrível, cruel e vexatório, chamado crucificação. A cruz era uma máquina de tortura, e foi nesse palco da morte que Jesus foi levantado no madeiro. E enquanto homens impiedosos e demônios riam, e de forma irônica colocavam uma coroa de espinhos na sua cabeça, havia uma inscrição sobre a cruz. Na verdade, estavam tirando sarro. Uma inscrição que dizia: Jesus Nazarenos Rexus Iudário, Jesus Nazareno, rei dos judeus. As pessoas tiravam sarro, riam, faziam chacota dele como rei. Levanta daí, se és o Messias, salva-te a ti mesmo, sai desse lugar. Jesus deu um brado, um grito e faleceu. Ele foi até o sepulcro. E então enquanto olhava ali a montanha em forma de caveira, virei para o outro lado. E eu vi encostado na rocha o sepulcro de Jesus. Eu lembro que enquanto andava na direção daquele lugar, meu coração foi se enchendo de alegria. E quando eu entrei porta dentro, na verdade, quando eu olhei na porta e vi a inscrição: Ele não está mais aqui, ressuscitou dentre os mortos, o meu coração se encheu de alegria. Que Deus se levante, que Deus se levante. Jesus se levantou dentre os mortos, a tumba não pôde pará-lo, os demônios não puderam pará-lo. Ele venceu. Quando dizemos que Deus se levante, que Deus se levante, estamos entoando o nosso grito de vitória. Davi apontou para ele: ele vai se levantar. Eu e você já sabemos o final da história. Repita comigo: Deus se levantou. Deus se levantou. Deus foi levantado entre nós. Eu creio, hoje Jesus vai ser levantado neste lugar mais uma vez.
Tudo que fazemos nesta casa é olhando para Ele. Mas dizer que Jesus se levantou representa a minha vitória. Que vitória, pastor? Primeiro, a vitória sobre a morte. Ela não tem mais poder sobre aqueles que creem em Jesus. Como assim? A Bíblia nos fala de dois tipos de morte: espiritual e morte física. A morte espiritual é a condição de todos nós por causa do pecado. Mas porque Jesus se levantou dentre os mortos, o seu Espírito derramado nos nossos corações pode nos fazer nascer de novo para uma nova condição de vida. Hoje nós vamos declarar o grito de vitória e pessoas serão levantadas da morte espiritual neste lugar. Quantos creem nisso? Dizer que o Senhor se levante representa também que cremos que um dia receberemos um corpo glorificado. Seremos levantados da morte física. Quem é crente não tem medo da morte, porque sabe, nos encontraremos com o Pai. Aleluia. Esse grito de vitória representa também a vitória de Jesus sobre os pecados. Em nome de Jesus, eu creio, vícios vão ficar neste lugar aqui. Pessoas que estão cativas, presas, serão libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Ele levou o cativo, o cativeiro está debaixo do domínio dele. Eu nunca me esqueço, durante as lives de oração, uma irmã que tinha um problema, um vício, ela começou a orar todos os dias e depois veio me procurar: pastor, eu estou liberta. Jesus pode fazer isso hoje. Mas Jesus também nos deu vitória sobre o poder das trevas. Existem pessoas atormentadas, opressas, porque o inimigo, Satanás e os seus demônios, eles nos oprimem. Mas há poder no nome de Jesus. Ele completou a obra. A Bíblia diz: aqueles que são filhos de Deus, o maligno não lhes toca. Hoje eu vou orar, e pessoas que não conheciam esse grito de vitória vão poder dizer: Deus se levantou para mim. Aleluia. Hoje eu quero orar por pessoas que vão abandonar vícios nesse lugar. Hoje eu quero orar por pessoas oprimidas que verão a paz chegando nos seus corações. Hoje eu quero orar por pessoas ansiosas que não conseguem dormir. Nós vamos orar. Jesus se levantou. Hoje eu quero orar por enfermos, por doentes. Hoje eu quero orar por aqueles que não tiveram essa graça, não têm a certeza da salvação dos seus corações. Hoje eu quero orar para que pessoas nasçam de novo. Hoje eu quero declarar que Cristo será levantado neste lugar. Eu creio. Pastor, eu quero conhecer Jesus dessa maneira. Eu quero que você ore por mim. Eu quero poder declarar, como Moisés, como Davi, que Deus se levantou para mim. Se hoje esse é o teu desejo, você está aqui angustiado e quer declarar um grito de vitória, ver Jesus se levantando para você, saia do teu lugar agora e vem para cá. Eu quero orar por você. Pode vir. Vem agora em nome de Jesus. Pede licença, vem para cá. Eu quero orar. Eu creio, Deus vai trazer vitória sobre a sua vida hoje aqui. Pede licença. Isso, quero pedir que todos fiquem de pé. Levante os bancos para as pessoas poderem passar. Isso, venha. Você que quer uma oração, que clamar para que Deus traga vitória sobre a sua vida. Eu não sei o que isso representa. Pode ser um vício que vai ficar aqui hoje entregue nesse altar. Pode ser a salvação em Jesus. Pode ser um medo atormentador. Pode ser uma opressão. Eu não sei o que isso representa. Saia do teu lugar e vem aqui agora. Eu quero orar por você. Venha em nome de Jesus. Venha. Desce da galeria, vem para cá. Sai lá de trás. Vem agora em nome de Jesus. Tem mais gente, Deus está chamando você. Vem aqui agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a vitória de Deus vai chegar. A vitória, Ele já se levantou. Basta crer, basta confiar. Ele vai se levantar na sua casa. Ele vai livrar os seus filhos. Ele vai fazer algo maravilhoso na sua vida e na sua história. Ele se levantou. Que Deus se levante. Que Deus se levante. Manifesta a tua glória entre nós. Venha, 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 venha. Tem mais gente agora que Deus quer libertar, que Deus quer livrar, que Deus quer trazer nova condição de vida. Venha, venha agora em nome de Jesus. Venha com o coração entregue, pedindo ajuda do Pai. Ele vai derramar poder agora neste lugar. Venha, você que não consegue dormir, você que se sente oprimido, vem agora, eu quero orar. A cruz de Cristo vai ser levantada hoje aqui. A vitória de Deus vai chegar. Tem mais gente, Deus está chamando. Venha, venha, venha agora, vem agora, vem para cá. Quero pedir para que os pastores, líderes, irmãos da igreja já venham aqui orar também, nos ajudar nesse tempo de oração. Venham aqui agora. Aleluia, venham, 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 venham. Você quer entregar a sua vida para Jesus, quer que Ele te lidere, quer nascer de novo, o Espírito Santo vai sim ser derramado sobre a sua vida hoje aqui. Vem para cá agora em nome de Jesus. Se existe algo te prendendo, eu repreendo em nome de Jesus. Você é livre, venha. Um tempo novo vai começar na sua vida agora em nome de Jesus. Venha, venha em nome de Jesus. Quero pedir que a igreja toda levante as mãos sobre a vida desses nossos irmãos, e que agora Deus manifeste cura e graça, vitória nesse lugar. Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos para clamar que Deus se levante, que Deus se levante, que Deus manifeste a sua glória na vida destes nossos irmãos. Alguns vieram aqui à frente, Deus, pedindo que o Senhor os liberte de vícios. Estão presos, vício do cigarro, entorpecentes, bebida. Agora, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar que a liberdade possa chegar. O Senhor tornou cativo o cativeiro. Eu quero pedir que esses meus irmãos experimentem esta graça. Liberdade, liberdade no Senhor. Hoje declaramos: Jesus se levanta para estes queridos. Existem pessoas aqui atormentadas, opressas por espíritos malignos, não conseguem dormir, pensamentos de morte não saem da cabeça, estão sofrendo. Mas eu quero clamar: porque Jesus se levantou entre os mortos. Pai, que a tua vitória chegue para esses irmãos, que eles durmam tranquilos. Os espíritos malignos saem em retirada agora em nome de Jesus. O Senhor é luz e no Senhor não há trevas algumas. Eu quero pedir, Pai, abraça, levanta os teus filhos, coloca fé no coração deles. Eu quero pedir que agora, aqueles que não te conhecem, eles possam encontrar o Senhor de maneira especial neste lugar. Que Jesus faça morada, que o teu Espírito seja derramado na vida deles, que eles possam nascer de novo, uma nova história comece, Pai, através da tua graça e do teu poder. Transforma famílias, transforma casas, transforma histórias, faz o que não podemos fazer. O Senhor se levantou. O Senhor se levantou. Cremos, Pai. Este é o nosso grito de vitória. Eu quero pedir por esta casa e por esta igreja, que o Senhor se levante, que o Senhor se levante, que o Senhor manifeste a tua glória entre nós. Que o Senhor se levante no ministério infantil, entre os adolescentes, entre os idosos. Que o Senhor revele a sua grandeza e o seu poder em nossos dias, que não sejamos mais os mesmos. Eu quero pedir que você levante as mãos agora.
E comece a clamar: manifesta a tua glória, Pai, agora em minha vida. Me visita com o teu poder. Que o Senhor se levante para mim. Que o Senhor me cure das minhas mágoas. Que o Senhor me cure. Que a falta de perdão seja levada embora agora em nome de Jesus. Que o Senhor possa tirar da sua alma mágoas, aflições. Pai, agora manifesta a tua glória, manifesta o teu poder entre nós. Vem, Deus, vem, Senhor. Que o Senhor se levante, que o Senhor se levante. Manifesta a tua glória entre nós. Que o Senhor se levante, que o Senhor se levante. Manifesta a tua glória entre nós. Mostra a tua grandeza aqui. Revela o teu poder, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. 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 Você que veio aqui à frente, não sai sem pegar esse convite aqui. Você que quer se tornar membro da igreja, quer conhecer um pouco mais dos caminhos do Senhor, quer se acompanhar. Toda terça, todo sábado nós temos um café aqui. A gente quer te explicar como é que funciona a continuar caminhando com Jesus, para a gente te ajudar nessa caminhada com o Pai. Que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Amém? Quem foi abençoado hoje aqui? Vamos cantar só o refrão aí dessa canção? Aleluia, amém. Que a tua semana seja cheia de vitórias em nome de Jesus. Vamos orar aqui para encerrar o nosso culto. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e poderosa. Que o Senhor se levante entre nós, Pai. Que o Senhor manifeste a tua glória e nos dê vitória, Pai. Eu quero pedir que o Senhor abençoe esse povo, essa igreja linda. Que nessa semana possamos alcançar vitórias no Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te bendizemos. Que essa palavra que ouvimos frutifique em nossas vidas. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo aqui presente, sobre a tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Pai. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe sua vida. Uma semana linda, abençoada para você, em nome de Jesus.